Boa noite, queridos irmãos. Estamos reunidos para mais um Evangelho e rogamos a Deus a assistência de nossos anjos de guarda e espíritos protetores da Casa Espírita Eulália Nogueira, para que tenhamos um bom entendimento da leitura de hoje. Que a paz e a luz desses irmãos permaneçam conosco. Hoje faremos a leitura do capítulo 23, Estranha Moral, itens 9, 10, 11 e 12, com o subtítulo Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, e, sim, a espada. Pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra. E o homem terá como inimigo aqueles de sua casa. Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Item 10. Vim lançar o fogo à terra, e o que mais desejo senão que ele se acenda? Devo ser batizado com um batismo, e quão grande é minha angústia até que ele se cumpra. Acreditais que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas pelo contrário, a divisão. Pois, de hoje em diante, se encontrarem 5 pessoas em uma casa, ficarão umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Lucas capítulo 12, versículo 49 a 53. Item 11. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, aquele que sempre pregou o amor ao próximo, tenha dito: não vim trazer a paz, e sim a espada, vim separar o filho do pai, o esposo da esposa, vim lançar o fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Essas palavras não estão em flagrante contradição com seu ensinamento? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi exatamente ele quem as pronunciou, e elas testemunham sua alta sabedoria. Apenas a forma causa estranheza, por não expressar exatamente seu pensamento, o que provocou enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar sua missão totalmente pacífica em uma missão de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso descarta, pois Jesus não podia contradizer-se. Veja nesta obra, capítulo 14, item 6. Item 12. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se estabelecesse sem lutas. Nestes casos, a resistência é proporcional à importância dos resultados previstos, pois quanto maior for a ideia, tanto maior será o número de interesses ameaçados. Se for notoriamente falsa, considerada sem consequência, ninguém se perturbará com ela e a deixam passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se for verdadeira, se assenta em uma base sólida, se prevê em futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus opositores de que ela é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. Eis porque se lançam contra ela e contra seus seguidores. À medida da importância e dos resultados de uma ideia nova,
se encontra, assim, na agitação emocional que seu aparecimento provoca, na violência da oposição que ela desperta, na intensidade e persistência da raiva de seus adversários. Bem, meus irmãos, que sentido poderia ter estas palavras tão impactuais de Jesus? Não vim trazer a paz, mas a espada. Vim pôr fogo ao mundo e tenho pressa de que ele se acenda. Jesus, o protótipo do amor e da candura, aquele mesmo que nos mandou amar ao próximo, amar ao nosso inimigo e que nos lembrou de que, com a espada se fere, com a espada será ferido, teria mesmo dito isso? Sim, meus irmãos, disse, mas com um sentido bem diferente daquele que poderíamos entender à primeira vista, sem uma análise mais profunda. O que o mestre disse com essas palavras é que sua doutrina, embora estruturada no amor, não se difundiria no mundo sem antes passar por muitas mortes, a começar por ele mesmo na cruz. Por muitas discordâncias, muitas guerras, antagonismos e incompreensões, até mesmo entre pessoas da mesma família. Se formos olhar a história da humanidade, veremos que ele próprio, depois de submetido a açoites e humilhações, foi crucificado. Mais adiante, alguns de seus apóstolos foram perseguidos e mortos. E no século seguinte, várias guerras santas ocorreram. Então, o que Jesus veio nos trazer não chegaria de forma pacífica, e sim trazendo muitas lutas. Mas, graças a Deus, já se aproximam os tempos da harmonia entre os homens, até que há de chegar os dias em que todas as religiões se resumirão a apenas uma palavra: caridade. Isso é o que poderíamos dizer sobre a leitura do Evangelho desta noite. E para encerrar, vamos agradecer a presença dos Espíritos de Luz que nos acompanharam, estão nos acompanhando, e pedir que por todos que sofrem, pelos que estão doentes, seja a doença que for, pelos lares em desarmonia, pelos irmãos que se encontram nos presídios, pelos que têm fome, pelos que têm frio, enfim, por todos necessitados. Vamos pedir pela fluidificação das águas colocadas para receber esse benefício e que nelas sejam derramados os fluidos necessários a cada um de nós. Uma boa noite a todos e que a paz de Deus, de Jesus, fique com todos nós.